Bom, amigos, boa noite, tudo bem? Meu nome é Eduardo, para quem não me conhece, eu sou um engenheiro responsável pela Supermassa, né? E a nossa conversa hoje é sobre projeção, como o Luiz já adiantou, tá? Então, a nossa conversa vai ser especificamente em cima de uma obra que a gente está trabalhando nesse momento, que é a obra ali do Porto Quality da MBB Capital, próximo ali da Praça da República, não sei se todos os amigos conhecem, né? Então lá nós estamos fazendo bombeamento e fazendo projeção, tá? Então qual é o nosso objetivo, pessoal? É justamente conhecer a experiência do uso de sistemas mecanizados na produção dos revestimentos argamassados na obra do MB Porto Quality. Então essa é a obra aí, tá? É um hospital, 5 pavimentos, ok? E vou passar um vídeo para vocês aqui, para quem não tem familiaridade com o tema, entender o que é projeção e bombeamento de argamassa. Mas notem que o processo é muito rápido, tá? Essa bomba está jogando aí na faixa de 2,3 metros cúbicos hora de revestimento nessa parede. Imagine se você fosse fazer isso chapando, né? Da forma tradicional, como o pedreiro faz, jogando com a colher, né? Bom, enfim, mas quando a gente vai conversar com os engenheiros, com a comunidade técnica no geral, tem esse paradigma aí, mas isso é caro, essa argamassa é muito cara, esse processo é muito caro. Isso não é para mim, deixa eu ficar no meu processo, né? Mas a pergunta será que é realmente caro? A gente conversava muito, eu e o Luiz, com relação a essa pergunta aqui. Será que realmente é caro ou se caro é tocar as obras do jeito que elas são tocadas hoje, né? E se é caro, o quanto é mais caro ou o quanto é mais barato, né? Então, essa nossa apresentação aqui, ela tem o objetivo de jogar um pouco de luz em cima dessa questão aí, tá? Então, o que é mecanização dos revestimentos, pessoal? É basicamente a mecanização do recebimento, da armazenagem, do transporte, da mistura e da aplicação das argamassas. A gente vai ver fotos lá na frente, vocês vão entender direitinho aí, tá certo? Isso é um negócio que tem que ser pensado desde o início da concepção da edificação à luz do projeto de revestimentos, que é algo que hoje não é muito feito, né? Tá? Com o objetivo de se racionalizar, porque isso aí é muito bonito, mas se não der economia de custos, não adianta fazer que não se adota, né? Então você tem que ter redução de custo para poder valer a pena, né? Então, e racionalização? O que é racionalização, pessoal? Processo contínuo de otimização na utilização de recursos, tá certo? Então, os sistemas mecanizados, eles têm esses 4 objetivos principais aí, ó. Economia, a gente já falou, melhoria do desempenho do revestimento, tá? Quando a gente fala em desempenho do revestimento, a gente está falando em aderência, em deformabilidade, estanqueidade e durabilidade, tá? Isso tudo vai se revertir numa diminuição das patologias que a gente tem visto muito ultimamente nos revestimentos, né? Muita cerâmica desplacando, muita patologia nas fachadas, tá certo? Um terceiro objetivo muito claro, pessoal, é a melhoria na organização e na limpeza do canteiro, ok? E uma quarta condição muito importante é a melhoria nas condições laborais do trabalhador. O trabalhador ele não vai fazer tanta força a mais para fazer a aplicação desse revestimento. Aí tem um dado interessante, pessoal. Eu fui atrás de dados de perdas de revestimentos em obra, né? Aí eu achei esse trabalho aí do professor Paravise, ali da Federal do Rio Grande do Sul. Então ele afirma que até 47% do material utilizado nos revestimentos é perda. Tá? Tem obras que esse número pode ser até um pouco maior. Aí, nosso contexto atual, como é que estão nossas obras hoje? Então, nós temos edificações mais altas, esbeltas e deformáveis,
concretos de maior resistência, né? Prazos de entrega cada vez mais curtos, necessidade de aumento de produtividade, tá? Considerações ambientais ganhando muita importância, né? Nós estamos aí a resolução CONAMA, né? Você não pode mais ter tanto resíduo na obra. Se você tiver que começar a ter muito resíduo em obra, você vai ter que começar a mandar isso para um tratamento adequado, tá certo? Nós temos aí a Política Nacional de Resíduo Sólido. Com relação ao revestimento, a gente ainda tem uma ausência da integração das etapas que influenciam o revestimento. É como a gente sempre conversa aí, o Dr. Jonatas ali, né? O revestimento ele tem que ser pensado desde o início da obra, né? Então, desde a concepção do projeto. Então, você tem que pensar qual é o revestimento que você vai trabalhar, se é um revestimento cerâmico, que tipo de argamassa você tem que trabalhar, você tem que providenciar um painel protótipo, você já tem que ir estudando as situações para que quando chega a etapa do revestimento, você não seja pego por surpresas, né? Bom, ainda existe uma carência no controle dos materiais e componentes que você tem na obra. Aí nós vamos para a carência da mão de obra, uso de uma mão de obra ainda com qualificação deficiente, né? Essa qualificação deficiente ela vem de uma melhor política, de uma falta de uma melhor política para a formação de mão de obra. Isso se reverte em baixa produtividade e alto índice de desperdício. Pessoal, aqui é um dado interessante, essa é a nossa pirâmide etária do Brasil e do estado do Pará. Tá? O Pará já está aqui com 8.320.000 habitantes, tá certo? Mas quando eu era criança, quando eu estudava no primeiro e segundo grau, a gente costumava ver isso aqui como uma pirâmide, né? Então percebam que ali embaixo já começou a aparecer uma barriguinha ali, ó. Então quer dizer o quê? Que a distribuição populacional do Brasil está mudando radicalmente, tá certo? Então, esses nossos problemas que a gente tem com carência de mão de obra, eles vão se acentuar, tá? A gente vai ter que lidar com a mão de obra cada vez mais, não vou dizer idosa, mas com uma idade cada vez mais avançada nos nossos canteiros. Mas vamos falar da obra em si. Então, essa é a obra como ela está hoje. Essa obra, essa foto foi tirada no final da semana passada, tá? Nesse momento, nós estamos com dois equipamentos aí bombeando e projetando, tá? Um no revestimento interno, outro no revestimento externo. Na área externa, nós estamos aí nesse local aí, ó, ok? Fazendo a projeção. E aqui alguns dados da obra, tá? Então, o que vai interessar são aqueles números ali. 25.000 metros quadrados aqui de reboco interno para ser executado, 3.600 metros quadrados de reboco externo para ser executado. Aqui está dando, tem 7 centímetros de espessura mais ou menos de média, ok? Bom, e a nossa argamassa, pessoal? Como é que a gente manda a argamassa para a obra? Comecem a notar as diferenças, né? Então, a gente está mandando a argamassa para a obra desse jeito, um pallet de 1,5 toneladas, tá? Saquinhos de 25 quilos que são colocados na bomba, do jeito que a gente vai ver daqui a pouco. E que tipo de argamassa a gente pode bombear, projetar em obra? Basicamente esses tipos aí. Argamassa de assentamento, de chapisco, de revestimento, de recuperação estrutural e reforço, o contrapiso. Mas aí tem um conceito que às vezes as pessoas se confundem, tá? Argamassas possuem características e o revestimento possui desempenho, tá? Isso quer dizer o quê, né? Não é, Jonas? É que lá na nossa fábrica a gente produz as argamassas olhando para determinadas características que a norma brasileira manda a gente seguir. A C1, a C2, a C3, no caso de argamassas colantes, né? Mas vai ficar bom na obra? Vai depender de como foi executado, tá certo? Então, a argamassa tem característica, revestimento tem desempenho. E o desempenho, como a gente já conversou antes, é fundamental como é que vai ser executado. Características das argamassas, pessoal. Coisas que a gente avalia em laboratório e que está em norma. Massa específica, teor de ar incorporado, consistência e essas outras características, tá certo? Mas o que interessa para o construtor? Se ela vai estar bem aderida, tá certo? Se ela tem capacidade de absorver deformações, se ela está com a resistência mecânica e superficial adequada, se ela está estanque e se ela vai ser durável, se não vai ter descolamento. Essas são as características dessa argamassa que a gente está mandando, ok, pessoal? A norma é essa daí, é a 13281. Ela não é uma norma muito conhecida para argamassas, ela é para argamassas básicas, tá? E, diferentemente da de colante, da norma para argamassa colante, ela não especifica características para um revestimento externo, por exemplo. Isso fica a cargo do projetista,
É o projetista quem tem que dizer como é que ele quer a resistência da argamassa dele, como é que ele quer a deformabilidade, a dissorção, a capilaridade. Isso tem que vir do projeto.